Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 25 do Clube da Exame Invest. Eu repito, episódio 25 é um episódio especial. Fizemos questão de trazer um convidado à altura para comemorar o 25º episódio do Clube da Exame Invest. A resenha hoje pega fogo. Bruno Lima, por favor, venha cá na mesa central. Pô, muito feliz de estar aqui de volta. O último eu não pude participar. Pois é, sentimos sua falta. 3 semanas já ausente do clube. Não, como assim 3? Só foi o último. Não, eu sei que rolou a saudade, eu sei que rolou uma saudade aí, mas pô, muito feliz de estar aqui, pô, uma baita de uma presença, um cara que o mercado inteiro admira, assim como a gente. Então, pô, extremamente contente de estar aqui de novo. Eu aqui para anotar a aula, cara. Página por página da aula que vai acontecer aqui já já. E o prazer de estar de volta ao clube. É verdade, cara. Incomensurável, inenarrável. Tá bom, né? Tá ótimo. Vamos anunciar, porque o brabo tem nome. Felipe Miranda, seja bem-vindo ao episódio 25 do Clube da Exame Invest aqui na mesa central. Que honra, Miranda. Pô, o prazer é todo meu. De ouvinte a participante, né? Hoje é uma honra estar aqui. Vocês fazem, sem dúvida, o melhor podcast de investimento do Brasil hoje e estar aqui trocando essa ideia com vocês é um prazerzaço para mim. Pô, pra gente é um prazer. Já também antecipo aqui pros membros do clube é um prazer, porque fica a pergunta, você já viu Felipe Miranda no clube? Não? Então começa agora. Felipe, um quebra-gelo que a gente tem aqui, como se você precisasse, mas um quebra-gelo que a gente tem aqui é exatamente, cara, primeiro entender desse teu lado, pô, a gente vai ouvir muito ainda sobre toda a sua história de empreendedor, de estrategista, de analista, toda essa sua carreira, esse percurso no mercado, mas antes disso, cara, a gente entender um pouco mais assim de quem é você, o que você costuma fazer no seu tempo livre, é a pergunta que a gente começa aqui, o que você costuma fazer no clube? Pô, precisava arrumar um tempo livre, né? Primeiro, essa tem sido a maior dificuldade de todo mundo que passa aqui. E trocar fralda, né? Comprar. Isso, né? Esse esporte. Esse é o Decathlon, fralda, banho, engatinhar, médico. Fazer naná, essas coisas. Cara, mas eu ainda tento fazer algum esporte todo dia, quando sobra meia hora, que eu durmo muito mal. Então a forma que eu encontro de poder liberar um pouco de energia é fazer algum esporte. Então, ou academia, ou correr, ou bike, sempre que sobra alguma coisa, pelo menos para descarregar um pouco e qualquer brechinha, ler. Acho que é uma... E sábado rola o futebolzinho clássico. Opa, eu vi. Eu não sabia. Não, você já viu o Felipe Miranda no campo? Não, eu não sabia. Eu não vi ele no campo, tá mas o... Já recebeu o feedback. Trabalhou aqui. O Adilson que trabalhou aqui, eu vi, ele tava lá nessa bola. E o Felipe Miranda é bom de bola, Bruno? O que chegou em você? O Adilson falou que joga pra caramba. Eu não sei se o Adilson jogou. Zagueiro técnico e batedor, né? Sarrafeiro. Sabe no L-Foot a característica sarrafeiro? Sei. Você. Era minha. Mas é efetivo. Efetivo. Pô, joga com a 3 ali, mas é zagueiro mais técnico. Justo, pô. Bate só da canela pra cima. Então toda sábado consegue rolar o futebol, tá valendo. Sábado sim, sábado não, mas tá bom já. Quando a patroa libera, né? Pô, ainda tem esse porém, né? Não, mas o cara, eu sei que o cara é fanático pro futebol, gosta pra caramba, né? Corintiano. Assim, futebol faz parte, né, acho que da minha natureza. Sempre joguei bola, ia no campo e meu filho também é muito apaixonado. Então eu tinha me afastado um pouco do futebol e o João Pedro, que é o meu mais velho, me trouxe de volta. Que ele é futebol até meio insuportável, né? O cara sabe do... Pai, você viu que o Liverpool hoje empatou com... Estrela, não sei o que, você fala, lógico que sei. Terceira divisão do inglês. Bacana, fica aqui o registro. Então, Felipe Miranda, primeira vez que aparece futebol no clube. Vamos colocar aqui futebol. Diz muito sobre o Brasil isso, inclusive. Cara, muito tênis aqui. Começou no tênis, já é emblemático, né? Muito tênis. O que mais aparece que foi tênis. E, cara, já apareceu piano, já apareceu boliche. E tem muito também cuidar de filho. Aparece bastante esse esporte aqui acho que a primeira é tênis, o segundo é cuidar de filho. Miranda, a gente vai explorar muito, cara, assim, o que tá passando na sua visão e até de todo o time da Empíricos, do que vocês estão fazendo, do trabalho que vocês estão fazendo lá, para o aumento de Brasil, mundo, montagem de carteira. E a filosofia de investimento de vocês é muito bacana, até inspirado num grande nome que a gente vai conversar aqui mais tarde. Mas antes disso, cara, a gente também gosta muito de entender a trajetória de todo mundo que chegou para poder sentar aqui. E você tem uma trajetória, sem dúvida, fantástica, assim. A gente pergunta como que você para no mercado financeiro, aquela coisa, onde é que surgiu de falar, vou pro mercado, e já rolou muita coisa, desde o cara que aprendeu de família até o cara que foi por acidente. Então tem muitas histórias legais. Como é que você resolve ou para no mercado financeiro? E aí, cara, o grande start de começar um business seu,
fala, cara, vou empreender, e aí nasce Empíricos? Então, não teve um momento muito assim, eureka, sabe? Que grande ideia que eu tive. As coisas foram muito mais orgânicas. Nem sei se eu fui parar no mercado financeiro ou se eu nasci já dentro dele, assim. Eu sempre me senti pertencendo a isso, né? Estudei em colégio jesuíta, né? Então, embora eu me considere um ateu jesuíta, porque os valores e a perspectiva de vida judaico-cristã são jesuítas. E ali eu senti um negócio de vocação mesmo, porque de ver meu pai. E hoje, né, a vida é muito esquisita, ou tem as suas particularidades, porque eu me lembro, assim, com 9 anos de idade, de ter o primeiro contato com os caras do Pactual e tal, que era o meu pai tradando bolsa. Seu pai era do mercado, então? Meu pai foi do Safra há 20 anos, se fez a sua carreira no Safra, depois criou uma corretora, quebrou, e aí foi trade de casa, quebrou de novo e fui quebrando sucessivamente, sempre a última quebrada, a última falência sempre pior que a anterior. Mas eu me lembro de 95, assim, 94 para 95, ele chegando e reclamando, né, que, puta, esses caras do Pactual, o Brasil com o real vai voar, esses caras não param de vender, esse André Jacurs, que tal. Eu tenho muito isso na minha cabeça, na sala do apartamento lá de casa, e aquilo ficou em mim. E, na verdade, não é que os caras do Pactual estavam vendo algo ruim no real, eles estavam vendo a crise do México antes de todo mundo, e na verdade quem estava errado era meu pai. E aquilo ficou muito para mim, e até por isso, meu pai era muito intuitivo e muito sagaz, mas não tinha a formação acadêmica sólida, e eu achei que ele tinha quebrado por não ter a formação acadêmica sólida. Então, mas eu comecei muito cedo com ação, vendo ele treinar de casa, e filho único, até aquele momento, depois fui descobrir também que não era filho único, mas até aquele momento eu era, de repente pintou uma irmã mais velha do que eu, da época lá da adolescência do meu pai, mas naquela época até então eu era filho único, então via meu pai como herói, então pertencia ao mercado, então foi meio natural para mim. Interessante, cara. Aí fui fazer economia na USP, aí comecei trabalhando no Deutsche Bank, uma tragédia, porque via meu pai trabalhando no banco, achava que era isso, essa coisa meio Gordon Gekko ali, achando que era aquela jogatina, que se ganhava muito dinheiro e tal. E fui pro Deutsche numa época ruim do Deutsche também, eu não sabia nada também. Chegou em que área lá, cara? Cara, era sales de derivativos de Global Emerging Markets, assim, então falava com o mundo inteiro, precificação de opção, opções exóticas e tal. Puta, eu primeiro ano de faculdade não sabia nada. Nada. Eles estavam procurando um cara de 4º ano, já mais avançado. E, puta, calhou de ser eles me chamaram e tal. E aí foi horrível, me tratavam muito mal. E eu sou uma pessoa sensível. Eu me pega, assim. Então, vendo aquela história na mesa, eu me lembro de falar com meu pai e falar assim, puta, você que é fresco, o mercado é assim mesmo e tal. E os traders, né, falando com o broker, tipo, seu filho da mãe, né? Um pouco mais agressivo do que isso, mas xingando. E depois terminava o dia, manda um beijo no filho. Ela fala, como assim? Acabou de xingar de filho da mãe. E aí, mas não me adaptei, aí, putz, fiquei insistindo, eu lembro de chegar em casa, chorava, literalmente, assim, aí minha mãe falou, puta, sai, você não aguenta mais e tal. E aí saí, e eu falei, eu tinha nota, eu falei, vou fazer carreira acadêmica lá fora. Sempre estudei bastante e tal, só que aí meu pai quebradaço, não tinha saída, e aí fui trabalhar na Infomoney. E aí na Infomoney foi onde, putz, eu era muito ruim ainda, né, mas naquela época... a Infomoney não existia praticamente, tava muito no começo, e as pessoas... Que ano, cara? 2003. Nossa. Então, tava começando, assim, a gente meio arrumou a casa da Infomoney, e como ninguém sabia nada, eu sabia 0,0000 alguma coisa, ali eu meio tinha uma certa liderança e tal, e de repente eu liderava uma equipe de 20 pessoas, muito novo, e comecei a ganhar alguma graninha para aquela época. E aí não dava para sair, porque meu pai quebrado, eu ajudava em casa e tal... Até que um dia eu já tinha lá a certificação para ser analista, assumi dentro da Infomoney um projeto de fazer um research dentro da Infomoney. Tá. E comecei a olhar os pares na época, que era Lopes Filho, e vou falar aqui sem nenhum demérito, porque todo mundo sabe disso, era muito ruim na época a Lopes Filho. Posso falar até porque nem existe mais a Lopes Filho tal como ela era, virou Eleven, e melhorou. Então, mas na época era muito ruim, eu falei assim, cara, e tava em todas as fundações, todas as corretoras, falei, quem fizer um research no Brasil vai se dar bem. Isso já era 2009. No pós-2008, com todo aquele conflito que a indústria financeira estava escancarado, então o research independente começava a ter representatividade nos Estados Unidos. E aí eu conheci um gestor, que era um cara brilhante intelectualmente, super problemático, mas na época eu não imaginava que ele era tão problemático.
cara que, né, antecipou o isolamento social, foi ver um sabático ali nos Estados Unidos, foi preso lá fora e tal, que cometeu, depois que saiu da Empíricos, algumas coisas não tão legais, que era o Marcos Elias. E aí a gente teve essa ideia de fundar a Empíricos, eu, o Marcos e o Rodolfo. Aí o Marcos trouxe o Caio e a gente começou. Na pegada de fazer um B2B. Mas não foi nessa ideia assim, sabe? Putz, é um business plan, um negócio super... Que ideia. A gente era assim, putz, eu comecei a fazer um negócio ali para Lopes Filho e vi que assim, olha, aqui tem um negócio. E aí foi muito mais, na época, uma afinidade intelectual que existia entre os sócios, aquelas pessoas na época que não eram sócios, e que tinham alguma vontade de fazer algo juntos, que liam o Taleb, que era a nossa grande referência, né? Empíricos é uma homenagem à empírica do Taleb. Falou assim, putz, hoje o mundo está permeado por esses empty suits que o Taleb fala, né? Esses caras dos ternos vazios, que chegam, né, e defecam sapiência, né? Cagam regra pra caramba, mas não tem quem sabe de bolsa transmitindo esse conhecimento, né? O buy side era muito mais smart, street smart do que o sell side à época. E a gente tentou fazer esse sell side com cara de buy side, dar as melhores recomendações, menos modelista e menos protocolar. Então não tinha assim, feedback from the conference call, se o conference call não falou nada. Não vamos fazer isso. Mas se for relevante, a gente vai fazer. Então era essa cabeça, sabe? E no início você mirava, então, mais o público institucional, assim, essa coisa B2B? Foi, e no final, no começo foi isso que meio pagava as contas. A gente começou, e as corretoras, devo muito aqui a Lika Takahashi, na época, na Fator, que ela passou lá na Fator e recomendou, e aí a Fator foi a primeira corretora a assinar, e aí o que também a vida, de algum modo, vai fazer nos encontrar, né? A Fator também comprada pelo BTG. E aí a Fator assinou e o mercado, aí a Fator assinou, a Fator era muito relevante na época, aí outras corretoras começaram, a gente chegou a ter 25 corretoras como clientes e vários fundos também. O que era bom e ruim, porque era bom porque pagava as contas, mas a corretora pegava o conteúdo e massificava. Então eu perdia o last mile, né? Eu perdia o cliente final. Verdade, eu com buy-side posso atestar na época, eu recebi. Era o negócio eu recebia freelance. O relatório reservado. Todo mundo lê, ninguém paga. Exatamente, isso. Tinha um black market ali, chegou da Empírico, deixa eu ver o que os caras estão falando. Tinha esse negócio. E aí, mas aí também o mercado muito ruim, as próprias corretoras, do mesmo jeito que foi a moda de assinar, foi a moda de cancelar. Então foi muito rápido e o pequeno público de varejo que a gente tinha na época ficou fiel. E a gente começou a fazer um e-commercezinho para vender os relatórios avulsos, que até então era só assinatura, e a gente começou a ver tração. E aí em 2013, aí o Marcos já tinha saído, né? Já tinha lá uma desavença entre a gente, ele optou por sair. E aí os americanos que estavam em 20 países, já estavam na Argentina, faziam esse modelo de newsletter para pessoa física, aí eles exigiram romper todo o B2B, e a gente apostou no B2C, a exigência era replicar esse modelo deles. Acho que a gente teve um grande mérito de ter uma humildade intelectual, de falar assim, cara, esses caras sabem fazer, a gente não sabe fazer. Comunicar. Então a gente vai copiar o que esses caras estão fazendo, e copiou com muita, obviamente com toda a anuência deles, né? Não é que a gente tava, eles eram nossos sócios, eles estimularam que a gente os copiasse, e assim a gente fez, e aí a coisa começou a dar certo. E aí a gente começou a implementar as newsletters gratuitas, com essas cartas de vendas bem americanizadas, incisivas e tal, basicamente copiando o que eles faziam em 20 países, e o negócio deslanchou. Nessa época, quantas pessoas tinham na Empíricos, cara? Nossa, nessa época, assim, eram, sei lá, 10 pessoas. Assim, contando da Dona Graça, que é a nossa fiel escudeira, nosso talismã, até eu, Caio, Rodolfo, Beto, Bia, que estão lá desde o começo também quase, o André... era assim, 10 pessoas. É porque nesse lance, eu volto mesmo você fala, né, sobre isso em alguns momentos, que tem a questão muito desse momento onde você tem o, né, eu sei que você falou até no papo aqui, não teve um momento eureka, né, mas tem ali um momento que é meio icônico da história da Empíricos, que é o momento da eleição no Brasil, lá, quando vocês vão, enfim... Faz o fim do Brasil. E você comenta muito sobre a beleza da independência nessa hora, de você poder ter feito aquilo que foi o que te catapultou, né? Catapultou o business literalmente. Eu confesso que foi aí que eu conheci Felipe Miranda Empíricos, foi com o fim do Brasil. Muita gente, setembro de 14. Não, teve pequenos... O próprio... Não foi um grande momento eureka, mas foi a Empíricos foi uma construção de um bloquinho, né? Eu até acho que essa criatividade, que as pessoas tratam assim, a criatividade como uma coisa isolada, como se o cara tá num quarto escuro, de repente tem uma ideia brilhante, eu acho que os processos até
O próprio Taleb fala muito disso, né? Meio por serendipity, assim, você descobre as coisas meio sem querer, e você tá fazendo uma coisa e aí você junta duas ideias e cria uma nova, né? Não é essa espontaneidade totalmente original. Essa linearidade. Não é tão assim, né? Então, teve alguns pequenos eurecas e o Fim do Brasil é um deles, mas também não é um grande eureka, porque juntando com o que eu falei antes, também, como é que surge o Fim do Brasil? Os americanos da Agora, que eram os nossos sócios, porque a gente recomprou a participação deles, eles tinham feito o End of America. Interessante. E foi um baita sucesso lá fora. E eles falaram isso pra gente, cara, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês têm que fazer o End of America. E a gente foi cético no primeiro momento. Falei assim, cara, o brasileiro é otimista. E a tese deles era horrorosa do ponto de vista econômico, que era uma tese de short em dólar. Quando o Obama ficou no corner do debt ceiling, ali, não vamos perder a capacidade de emitir dívida, então a gente não vai emitir mais em dólar, o dólar vai perder esse aspecto de grande referência de... Então a América, tal como a gente conhece, acabou. Foi um call horroroso, que o dólar só se valorizou. Mas do ponto de vista comercial foi um sucesso. Então se você pega... aí o que a gente fez? Putz, mas ficou com aquela pulguinha. Não vou fazer esse Fim do Brasil, não. Mas a Dilma, de algum modo, naquela época se esforçou bastante. Deu muitos elementos para a gente trabalhar daquela maneira com a nova matriz econômica. E aí chegou a falar, aquela agora dá para fazer aquele Fim do Brasil. E a gente pegou a estrutura da carta de vendas do End of America igualzinha. Se você pegar todo o começo e o final, o roteiro é o mesmo. É claro que o recheio é completamente diferente. No Fim do Brasil era, olha, aquele Brasil que começa em 94... que ganha maturidade com o tripé do Armênio em 99, agora está sendo destruído pela nova matriz econômica. Tá? Isso aqui, se a gente não parar esse processo, a gente vai, daqui 5 anos, parecer mais com a Argentina do que com esse Brasil. Então é o fim do Brasil, tal como a gente conheceu dos últimos 20 anos. Então era a morte do Brasil com 20 anos, já era uma tese melhor. E aí tivemos a sorte de sermos processados pelo governo, né? E achando que vocês estão sendo pagos pelo AES para falar isso e tal. E aí perguntaram pro AES, e o AES falou assim, quem é esses empíricos? Não sei nem o que você está falando. Coitado do AES, foi jogado nessa roubada. E aí o negócio pegou tração, muito empurrado pela sorte, e deu certo o call também, né? Acho que teve essa reunião da sorte com o acerto da tese, e aí foi fazer mais do mesmo. Tomada de risco, vocês tentaram ali também. Sim. Então, acho muito interessante. Vou resgatar o Fim do Brasil de 2014 para a gente ver um pouco o seu view de eleição agora. Também a gente não deixa de estar no ano eleitoral novamente, 2022. Só para terminar a parte da Empíricos, cara, que assim, é um baita sucesso. E um link rápido, semana passada a gente lançou o Clubinho. O Clubinho é um filhote do clube, é 30 minutos para falar de um tema. São 2 especialistas, um tema só. O tema do Clubinho da semana passada, que foi o episódio 4, foi... agora eu esqueci. Foi Fintech. Com Caldas e com Rosman. E a gente começa falando de financial deepening, né, que é esse grande movimento aqui de aprofundamento financeiro, financiarização da sociedade, da economia. E, eu acho que você, Felipe Miranda, junto com a Empíricos, cara, talvez vou abraçar mais gente aqui para não magoar outras pessoas, mas 2 grandes protagonistas, percussores, porque um dos componentes do fenômeno de financial deepening é a democratização da informação, do conteúdo, da educação. E a Empíricos, sem dúvida, é um expoente desse componente de financial deepening do Brasil, de democratizar o acesso a um conteúdo bom, bem feito, sério e até independente. O que você acha agora olhando para frente, cara? Aí você falava um pouco no momento da Empíricos, a própria compra do BTG, a própria associação agora que teve com a Vitro lançando a Empíricos Investimentos. O que você acha desse componente de democratização de conteúdo, de acesso à informação do mercado para a pessoa física? O que é para frente agora? O que você espera desse próximo passo? A gente sempre acreditou muito nisso, né? Tanto que a gente errou por muito tempo. Essa ideia, o financial deepening, que foi um termo que o Esteves cunhou mais recentemente, na verdade a gente pensou que isso aconteceria em 2009. Claramente ele estava certo e a gente estava errado. A gente camelou muito tempo e uma ideia boa antes da hora é só uma ideia ruim. Né? Só uma ideia antes da hora. Então, mas a gente tem isso muito forte na gente, né? O que eu acho, é claro que o juro alto dificulta, ou ele desacelera esse processo. Mas a metáfora que a gente tem ali internamente é um pouco da metáfora do mito da caverna do Platão. Você está numa caverna, você só está vendo a sombra. Depois você sai para a superfície, não dá para você fingir que não aconteceu aquilo que você viu à sua frente. Então não dá, é meio brilho eterno de um momento. Vou apagar essa memória aqui, não existe, né?
Então, por mais que as pessoas circunstancialmente hoje só sai CDB, LCI, LCA, é isso que atrai o interesse nas pessoas, é sacar dos fundos de ações e dos multimercados para comprar essas coisas, eu acho que é uma pequena janela. Eu acho que em algum momento a inflação deve fazer seu pico, talvez aí esse mês, no próximo, e a partir daí a gente começa a discutir quando que o juro cai. E quando a gente começar a discutir quando o juro cai, a curva já vai dar uma boa assentada. Sim. E aí, na margem, eu acho que volta um pouco. Eu acho que nesse momento equities devem andar bem, aí volta o interesse em equities. A gente já viu os multimercados andando muito bem em março. Eu acho que se tiver uma sequência de alguns meses nessa direção, abril já está um pouquinho mais complexo, mas eu acho que a gente pode retomar o processo. Então, o que eu acho? Também a gente talvez tenha sido um pouco ingênuo de achar que o financial deepening era um negócio, uma linha reta e sem sobressaltos. Eu acho que ele é um processo inexorável, mas é uma carreira, né? Você não vai... O mercado está se desenvolvendo, mas não quer dizer que é todo dia se desenvolvendo. O Ibovespa, né, o S&P é um negócio que cresce no tempo, mas ele tem ano ruim. Então, é um pouco assim que eu vejo a coisa. O que eu acho é que a gente vai para um segundo momento nessa história de democratização e primeiro de duas coisas. Eu acho que a gente vai para as fintechs, por exemplo, a gente estava, principalmente até antes de junho do ano passado, numa interpretação assim, que qualquer coisa que não seja bancão é bom. Então, qualquer coisa que você lançasse valia... E botasse tech no final, pronto. Então, era bi. Então, o mercado agora vai começar a entender que tem que ter earnings. Não tem mais essa festa toda de levantou a mão, pegou dinheiro. Other people's money é complicado. Vai ter que colocar o seu na reta um pouquinho. Então, a gente diferenciar o que é bom do processo de fintech do que é ruim no processo de fintech. Vai ter que olhar a valuation, né? Acho que depois a gente pode falar um pouquinho também disso, mas vai ter momento ruim dentro do processo. E quem tiver bom produto e bom conteúdo, eu acho que também vivemos uma farra no conteúdo também. Exagerou demais, essa democratização criou também muito bicho estranho. E é complicado, porque, por exemplo, as pessoas, elas não têm muito na média, né? Claro que já melhorou muito, a pessoa física tem sofisticado e tal, mas não é. A assimetria de informação é muito grande. Sim. Então, pra pessoa que tá minha mãe, né? Minha mãe vê um conteúdo na internet, para ela diferenciar, olha, isso aqui tem substância, isso aqui não tem tanta substância, dado que ela é completamente leiga no assunto. Esse foi o momento que a gente viveu, naquelas histórias, o mapa do Tesouro Direto. Agora ninguém quer saber mais o mapa do Tesouro Direto. Estamos num outro nível aqui, se é para comprar o pré ou indexado. Essa deveria ser a discussão, eu acho, dos próximos anos. Como investir em renda fixa, a renda fixa não é fixa, sabe? Essas coisas que foi um mundo mais ali... A gente vai se sofisticar um pouquinho, assim que eu vejo a indústria. Primeiro uma grande farra do boi, agora a gente volta para essa tendência. Não acho que seja necessariamente agora, mas alguns meses para frente, em que a gente vai começar a diferenciar, né? Na grande festa não tem diferenciação, no pânico também não tem diferenciação, mas no pós-pânico tem. Então, eu acho que a gente vai viver uma fase de começar a diferenciar as coisas. É que eu acho que em certo momento, nessa hora da democratização, todo mundo confundiu um pouco do financial deepening com ganhar dinheiro rápido e fácil. Sim. E aí você criou esses bichos estranhos, né? Que agora, a gente estava até falando aqui um pouco antes de começar, a gente começa a ver um pouco de mortalidade saudável. O Darwin entre ação, né? Exatamente. E todo mundo sendo tratado meio na mesma panela, né? No mesmo caldeirão ali, que é a galera que fala de autoajuda, a galera que fala de finanças pessoais, a galera do day trade e a galera dos investimentos. Na verdade, essas coisas são bem diferentes entre si, né? Verdade. Então, e também, de novo, né? As pessoas às vezes não sabem a diferença do que é o trading, o que é investimento, o que é análise técnica, o que é o Buffett, o que é o Taleb, como é que... Então, talvez, acho que nesse nível de sofisticação, a gente não vai chegar tão cedo, mas acho que já começa a filtrar, acho que já tem uma galera morrendo e o tempo é o melhor remédio. O teste do tempo, ele é inexorável, né? Sem dúvida. Miranda, começar a entrar um pouco aqui de cenário, cara, Brasil, e tentar pegar um pouco da sua visão. Começar talvez mais geral e depois a gente entra, cara, o que você tá gostando de bolsa, papéis que você tá achando que você e seu time lá estão, que você acha que tá largado, tem oportunidade na mesa, e até o contrário, coisas esticadas, acho que você até já deu uma dica aqui, talvez esse campo de tech seja o terreno mais fértil para ter coisas que estão infladas, não faz sentido, talvez tenham que sofrer um pouco no curto prazo para depois realmente aprenderem, amadurecerem e decolarem. Mas começando com o Brasil, cara. Pegando assim um feedback até de investidores institucionais que a gente tem bastante contato, achei curioso uma discussão que eles estavam tendo,
que a gente fica, não, mas pô, qual o cenário? Aí um deles pegou e falou, o cenário nunca foi tão claro, assim, não tem dúvida quanto ao cenário. O cenário é ruim. Uhum. O cenário global é ruim. Você tem 70% do PIB passando por dificuldades globais ou até idiosincráticas graves. Você tem os Estados Unidos tendo que botar juro real no campo restritivo, você tem a Europa passando por uma guerra, que se os impactos no mundo são severos, imagina o impacto na própria Europa ali vizinha, ainda refém ainda de abastecimento de energia. E você ainda tem a China agora com a maior cidade do mundo tendo que fazer lockdown da maior cidade do mundo, que é Xangai, por causa da variante Omicron do Covid. Então, assim, o cenário global é ruim, mas, no entanto, né, como ganhar dinheiro nesse cenário global, como posicionar nesse cenário global, e até o Brasil vem sendo favorecido relativamente nesse cenário. E como é que você está vendo? Você concorda com essa assim, não tem muita dúvida no cenário. O cenário é ruim, a simetria ainda é meio negativa, mas o Brasil indo muito bem. Como é que você está enxergando essas peças? Eu acho assim, sempre a discussão do Howard Marks aqui, né? Não tem problema o cenário ser ruim, né? Desde que o preço implique que as coisas estão péssimas. Né? O preço implique um cenário péssimo e o cenário é apenas ruim. E no caso brasileiro, eu acho que é um pouco isso. Quando você olha o Ibovespa, né? Subindo bem e tal, mas é uma coisa também... O próprio Ibovespa, ele tá puxado ali por uma meia dúzia de turnos, uma turminha ali. Porque se você olhar o small, ou se você olhar o que é cíclico doméstico, não tá tão bem no ano, né? Então é banco e commodity, basicamente, que tá puxando essa... E uma exceção ali, outra aqui. No geral, eu não tenho tanta clareza do que vai acontecer, porque eu acho que a gente tá em mares aqui... Não sei se nunca antes navegados, mas é uma dificuldade de leitura sobre inflação e taxa de juros global. Né? O que vai acontecer? Essa acho que é a grande pergunta do ano, que é o que acontece com o juro americano e como a economia americana reage à subida de taxa de juros. Hoje me parece claro que esse negócio vai para mais de 3, talvez seja 5, e aí já dá mais medo. Então eu tenho posições que se beneficiariam dessa alta de taxa de juros lá fora, né, que conversa um pouco com esse short in tech que a gente tem. Mas indo por 5 ou indo por cima de 3? Então eu não sei. Essa é a discussão mais nessa open, faixa de né? 3 com 5, você já identificou a simetria em algumas classes. Isso, então, quais assim, são, por exemplo? Como é que eu estou pensando no portfólio? Que eu acho assim, muito mais do que eu entender a realidade, porque assim, na verdade, assim, eu acho uma baita pretensão. Ninguém sabe se o juro vai ser... Tem os que não sabem e tem os que acham que sabem. Nem o Fed sabe onde vai parar o juro agora. O Roberto Campos, né, não sabe se vai parar no 12,75 ou se vai mais uma. Então, assim, vou eu... Cara, a gente não sabe. O Kahneman insiste muito assim, existe incerteza objetiva no processo. A gente que tem mania de querer, não, vamos antecipar o futuro. Cara, é um exercício de desejo de controle, porque na verdade a gente não sabe, a gente vai ter que conviver com a dúvida. Dada a dúvida, como que a gente se posiciona? Justo. Então, eu acho que banco e commodity, esse cenário que a gente está vindo andando bem, eu acho que tem uma... Não acho que é a porrada do ano, mas me parece barato e banco um lugar legal de estacionar. Você vê um negócio assim, tem 10 a 15 para subir, com um dividendo de 5, me parece que tá legal essa história aqui para atravessar esse período de taxa de juros alta. Então a gente tem lá Banco do Brasil e tem Itaú. Ao mesmo tempo, a gente acha que commodity tem esse risco China, que quando você pensa que 40% da China está em lockdown e o minério está $150, isso aqui cheira meio mal, mas ao mesmo tempo é um problema de oferta enorme. Então, mas se der um barro ali no minério, Vale ainda está 3 vezes EBITDA, também paga um bom dividendo, dá para ter um pouco de Vale, Gerdau também é por aí, tá um pouquinho abaixo, então Vale e Gerdau a gente tem, e tem uma posição boa em 3R. Então a gente se tá nesse grupo banco e commodity, que a gente se protege nesse aspecto. E tem um segundo lado que é, mas se o juro não subir tanto, a economia americana conseguir atravessar, esse Brasil muito barato deve andar. Então o que a gente tem feito nas carteiras, na parte long, é um barbell, em que a gente tá de um lado banco e commodity bastante, e de outro lado essas miquimba, small e mid cap, que nos parecem muito baratas, que talvez não seja um negócio tão para agora. Mas com uma humildade intelectual, eu falo assim, cara, eu também não sei qual é o trigger. Exato, né? Se você quiser... Na hora que você... eu vou esperar o juro cair... Já foi justo. Aí foi 30 na sua cara, você não compra nunca mais. Então, eu prefiro pagar um pedágiozinho ali, e felizmente também não tá caindo tanto, então
você consegue atravessar e a outra parte da carteira está indo bem, então a gente tem lá umas small mid caps, depois eu posso citar algumas. E no outro lado, ao mesmo tempo, se der um grande problema lá fora de alta de taxa de juro e um grande repricing no unprofitable tech, que a gente nem acho que o problema maior seja a big tech que gera caixa, mas ainda tem uma parte grande dessas empresas que não dão lucro muito caras. Então a gente tem expressado essa nossa preocupação e antecipando um pouco, eu acho, uma das suas perguntas, mas só para fechar um pouco os portfólios de equities, que a gente tem uma posição short em Nubank e tem uma posição short em Traders Club. Tá. Agora só um ponto, Miranda, só nessa parte de commodities, que aí também resgatando aqui um pouco do que eu tenho visto, teu acompanhado lá. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Fica à vontade. Sobre a parte quando você fala, acho que você mostrou um certo ceticismo com a parte de agro. Não foi alguma coisa nesse sentido? Como é que foi? Não é nem ceticismo com o agro, é que o que me incomoda um pouco, eu acho o mercado muito convicto nesse call. Tá. Então eu acho que tem poucas empresas agro em bolsa. Então eu gosto de ter Cosan, por exemplo, que não é um bicho agro, uma holding, mas ele tem lá o seu, você tem o seu açúcar e álcool e tem a Rumo, que de algum modo também tá exposta a esse negócio. Mas assim, acho a SLC é boa? Pô, é boa, mas não me parece propriamente tão barata. E aí as outras são muito small caps também, e a turma correu demais para cá. Então eu gosto do setor, mas eu acho que ficou um pouco, por exemplo, Vale, né? Vale, o pessoal ainda está under em relação ao índice, na média. Bastante. Né? O Léo Correia publicou ontem um relatório desse, falou assim, cara, esse negócio aqui, quem tem muito tem 10, só que o negócio é 20 do índice. Então a turma está under ainda. Eu não acho que a turma está under em agro. Mas não quer dizer que eu não goste do setor, eu só acho que tem um hypezinho. Não, perfeito. Era mais para entender mesmo, porque eu lembro que eu via. Com o risco do fertilizante ainda, que também ninguém sabe. Essa safra vai ser maravilhosa, mas a outra ninguém meio sabe direito. E a guerra a gente parou de falar, mas tá aí ainda, né? Tá aí ainda. E parece que nesse final de semana deu até uma azedadinha. Não parece estar próxima do fim. Né? Isso. Subiu mais um tonzinho ali, né? Miranda, você fez uma exposição até bem geral e bem interessante da sua carteira, vis-a-vis o cenário que estamos passando, atravessando, a distribuição de probabilidade de cenários, como você bem disse, a gente não sabe qual é o cenário, mas você consegue estimar uma distribuição de probabilidade e consegue montar um portfólio que espera ser resiliência para atravessar esse período, independente se é bom ou ruim. Isso para a gente, para gestor ou para estrategista é indiferente, mas com bons retornos. Aliás, até, pessoal, vamos botar aqui no YouTube o link para Empíricos, para o pessoal também poder se aproximar melhor ou querer seguir a carteira, também, né? Acompanhar as cartas, que eu acho que é sempre muito interessante. Para quem por acaso estiver no Spotify, no YouTube, vai ter o link para acompanhar melhor todas as cartas e recomendações da Empíricos. Você antecipou aqui, realmente a gente sempre gosta de trazer do gestor, se você tem grandes convicções sobre teses, seja elas no direcional comprado, ou seja, que você espere que aquele ativo se valorize ao longo do tempo, ou num direcional vendido, que você espera realmente que você tenha uma desvalorização daquele ativo ao longo do tempo. Você já antecipou aqui que de fato você tem 2 shorts, Nubank e Traders Club. A gente vai falar sobre eles. Antes, long, cara, tem alguma tese que você e seu time estão achando muito boa? Cada vez que vocês estudam, mais vocês estão animados com o case? Cara, eu vou falar então uma commodity e um cíclico doméstico. E aí depois eu também vou falar nessas small e mid caps, que eu acho que a gente, se há algum lugar, não sei se há, mas se há algum lugar em que a gente tem alguma diferenciação, seria nisso, né? Acho que Vale tem 30 pessoas competentes olhando, cobrindo e nessas outras. Então acho que uma de commodity que a gente gosta é 3R. A gente acha... Essa tem passado bastante aqui no... Os gestores têm comentado bastante 3R. Tem, mas é um ponto legal isso, porque ela tem ganhado liquidez recente, né? Então, à luz do institucional, do cara maior, ela agora está ganhando um share mais relevante, principalmente do estrangeiro, né? Mas desculpa, não sei se me falha a memória, algum gestor pegou 3R para participar do quadro de medalhas do clube, mas não vou lembrar, mas acho que teve. Enfim. Mas reforça o seu corpo. Que eu acho que é a mais barata do setor, tanto por EV reservas quanto por price earnings, alguma coisa assim. E passou recentemente por um processo que eu achei ruim de governança, mas que abre uma oportunidade, que pagou um bônus que o mercado interpretou como exagerado. Eu acho que a turma entendeu o recado, colocou no conselho agora um cara que ex-CFO da Gerdau, convidou o Castelo Branco para chairman.
tem focado no execution, e é isso, ela é mais barata porque ela ainda produz muito pouco. Mas o mercado está cobrando esse execution dela, e se ela executar, e a gente acredita que ela vai executar, ela vai passando por um processo de re-rating interessante em bolsa. E a outra é uma pequeniníssima liquidez, mas a gente acha que tem crescimento e tem valuation tocada seriamente pelo Vanderlei Rigatieri, que é a WDC, a LVTC3 Live Tech da Bahia. Essa já apareceu aqui também. Que é uma ação de pequena liquidez, está em dois grandes trends, né? Que é o 5G e o solar. Eu gosto que não é esse tech, fake tech, tem lucro, tem entrega, tem um senhor que olha, que trabalha, barriga no balcão, tá entregando, sério. E de alguma maneira a gente, né, compara com Intelbras, vê um desconto muito grande em relação ao Intelbras, e dado o nível de valuation, até acho que poderia eventualmente ser alvo aqui de algum movimento societário. Interessante, é a segunda vez que aparece aqui, se não me engano, o WDC apareceu muito forte, vale a pena lá visitar o episódio K22, o episódio do Guerra. O Guerra colocou. Ele expôs muito bem a tese da WDC, também bastante animado com o case. Umas 8 vezes PI, Miranda. Por aí né? E cresce 30, 40 ao ano, então putz... Que tu errou o ticker. Eu errei o ticker. Que eu fico testando ele por ticker. Aliás, fala do 3R, que o 3R já tá fácil. Já falou, pô. Pois é, como é o ticker do 3R? Esse cara não vale que come. RRP3, cara. E o WTC, ele veio aqui cheio de marca. Porque ele fez assim... Faz sentido. Não, porque era WDC3. Aí ficou um clima ruim no estúdio. Porque não foi. É que o WDC, porque assim, esse é WDC Natural, Live Tech da Bahia. Aí se fosse, na hora eu buguei aqui, desculpa. Entendi. Né? Só posso pedir desculpa, né? Os caras mas mandaram mal, acho que nesse ticker aí. WDC tinha que ser WDC N3. Ele caiu na pegadinha. Eu falei, WDC, fiquei com aquele negócio, Liminha que tá ali me deu um esporro. Liminha depois tirou do seu salário. Cara. LVTC3. Perfeito. Vamos para as teses short, Miranda. Mais algum papelzinho que você tem, que você gosta, você acompanha? Não, Puta, assim, pra quem tem paciência agora, eu acho que não, porque é difícil, né? O mercado está tratando como se... Acho que incorporadora está muito under. Ninguém tem. Ninguém tem. Tirando a Cirela lá, que a Dinamo tem 10%, acho que ninguém tem incorporadora. Só o Quelete. Só o Quelete. Isso que eu falava, o Quelete tá... O Quelete tem, então, homenagem ao Quelete, eu vou citar a Mitre aqui. Boa. Que Mitre é quando... E assim, talvez não seja amanhã, né? É sempre difícil, né? Porque não está lançando, o mercado com juro alto... Mas quando esse juro começar a cair, eu acho que aqui é um negócio que você pode dobrar ou até multiplicar por 3. Então é um negócio para quem tem paciência, quem tem portfólio de longo prazo, que não vai me ligar semana que vem, você falou para comprar e já caiu e tal. Quem tem esse horizonte, sabendo que tem baixa liquidez e tem risco, mas eu acho assim, esse negócio está na bolsa a valor dos terrenos. Então os terrenos estão bucados a 490 milhões, a empresa vale 600 e pouco. Se atualizar, só jogar inflação no terreno, você vai bater no market cap. Isso é 3,5 vezes preço-lucro. A empresa está vendendo bem, não tem dívida, a empresa só está em São Paulo, o Fabrício toca a companhia, sabe todos os números da empresa, super sério, está num projeto ali em frente ao Rosewood, para quem tem oportunidade de ir no Mitre Jardins, vendendo bem, brincozinho, talvez ali até também tem alguma coisa para fazer com hotel, então é uma empresa assim, é um setor que está abandonado largado em bolsa, acho que educacionais e incorporadores, ninguém tem essa história. Então, quando o juro começar a cair, não necessariamente a Selic, mas o juro de mercado começar a cair, a curva começar a voltar, essa história aqui é uma que você poderia multiplicar. Qual ticker dessa? MTRE3. Esse lado bom, porque como o setor já está literalmente na bacia das almas, né, no limite quase que não tem vendedor marginal. Fala assim, cara, quem vai vender quem ficou agora, meu amigo? Quem tá lá é isso aí, é o cara que tá com backbook de... Fala assim, cara, nesse valuation eu não vou vender. Mas, putz, cara, já tem muito resgate contratado. Se não for nessa leva toda de resgate, né, cara, assim, que já foi uma parte relevante, putz, será que agora, né? Então, assim, é um ponto interessante, é convidativo de fato. Por falar em vendedor marginal, falar das teses short aqui, Miranda, ou seja, daquelas que você acha que realmente a recomendação é tentar absorver ganhos operando vendido, apostando num direcional ainda de baixa, de desvalorização de alguns papéis. Antes de entrar nos dois cases que você já antecipou aqui, de Nubank e Traders Club, se você puder compartilhar assim, porque a gente percebe aqui, a gente pega algumas pessoas
E existe ainda uma certa dificuldade, um certo misticismo de falar short em Brasil. Assim, a gente já pegou pessoas que, cara, não gosto de falar short, porque não gosto de falar que tô vendido, ou dar um call de venda numa ação, porque o pessoal, assim, já arrumei problema no Twitter por causa disso, já arrumei problema porque o pessoal é diferente, a gente evita e tal. Você que tá ali no front, que aliás, Empíricos hoje, 500 mil de assinantes. 430, então, assim, quase 500 mil de assinantes, assim. Como é que você tá percebendo... Tem melhorado a compreensão das pessoas quando você fala short, ou ainda não? Ainda é um tabu, o gestor ou a estrategista querer operar vendido numa ação, e aí depois você entrar nesses dois cases que você acha que estão sobreprecificados? Cara, infelizmente eu acho que é um tabu ainda. Acho que melhorou um pouco. A gente tem ouvido isso. O que eu acho uma bobagem. Né? E no meu caso, assim, a gente é um sell side. Então não tem como. E a gente é um sell side independente. Então, assim, na verdade, a grande vantagem do sell side independente é o short. Exatamente. O long o banco vai dar, né? O cara que fez o IPO já vai dar o long. Então, assim, já tá no pacote. As grandes teses mesmo, né, do research independente deveria ser as teses short. E eu acho que é uma certa beleza até no short, que para quando você vai e você expõe uma tese short, o trabalho normalmente costuma ser muito mais criterioso. Porque você sabe que você vai apanhar, porque todo mundo é a favor do long, porque o cara vai tentar puxar a ação, que assim, faz parte do cara vai mentir, como fez o IRB. Então, assim, de repente o Buffett estava comprando o IRB, né? Um negócio meio de maluco, porque o Axê fez aquele trabalho impecável que devia estar nos livros de história do mercado de capitais brasileiro, que o Axê fez com o IRB. Então, eu acho que as pessoas deveriam entender. E até isso, né? O Jorge Paulo tinha uma frase, né? Pelos a lenda diz que ele tinha, né? Nunca me disse Credencia isso. ele a frase. Se não foi ele esqueceu de falar essa. Que assim, ele achava que ele queria que a Ambev sempre fosse sell. Porque assim, o que é o sell? Tá falando que minha ação tá cara. Você quer sua ação cara ou barata na bolsa? Eu quero minha ação cara. Né? A sua ação barata... o mercado tá falando que isso é uma porcaria, que você não consegue gerar valor, que você tá dando abaixo do ROI. Então é melhor você ter ação cara. Eu quero sell em todos. Né? Então, na verdade, o mercado, quando você recebe um sell, a sua ação é cara perante seus fundamentos. Na verdade, o mercado está falando que você consegue crescer bastante, porque o mercado não é bobo. Né? Ele está vendo aquele múltiplo alto. E se ele está te atribuindo um múltiplo alto, ele está colocando uma fé em você que você vai gerar valor ao longo do tempo. E o que a gente está falando assim, talvez a sua capacidade de gerar valor, e nem é pela sua competência necessariamente, que não é que a vida é dura, né? Então, é um pouco disso. Então, eu não tenho... Entrando agora nos dois cases, assim... eu acho que o Nubank é uma empresa fantástica. Não tenho dúvida nenhuma que Nubank é uma empresa fantástica. Só que Banco Inter também é uma empresa fantástica. Stone também é uma empresa fantástica. Essa história de dar crédito é uma história complexa. E todo mundo que se meteu a dar crédito muito rápido, bateu com a cara no muro. Então, o Nubank tem cientistas de dados fabulosos. Não tenho dúvida. Mas o Santander também tem, o Itaú também tem, o BTG também tem. Então, dar crédito não é ciência de foguete. Existe uma ciência estudada, com base de dados, bem feita, séria, com base longa, e que todo mundo sabe dar crédito. Que quem tem expertise, quem é banqueiro. Não acho que tem um banqueiro no Nubank. Não tem isso. Eu acho que é um valuation que não corresponde à realidade da companhia. E essa história de que... E é o que a gente aconteceu. Eu tenho um podcast, né? Não tenho mais, com o João Vitor Menin, que eu pergunto uma coisa para ele dá uma resposta muito boa, mas que eu, pessoalmente, com todo respeito ao João, que eu discordo. Que Banco Inter sempre foi a tese também muito do boca a boca, do CAC baixo, que você atrai o cliente marginal. Mas por quê? Porque isso não está dissociado porque não monetiza ainda. Quando você começa a monetizar, sabe? Por que todo mundo gosta do Banco Inter? Por que todo mundo gosta do Nubank? Porque o Nubank não te cobra nada. Na hora que você começar a enfiar seguro de vida, como eles tentaram fazer, o nego cai matando. Porque é fácil você adorar uma marca em que ela não te cobra nada. Então o seu CAC baixo e a sua beleza, ela vai morrendo no momento que você precisa monetizar. Essas coisas não estão desconectadas. O CAC vai de cima... Não, na hora que você começar a cobrar, seu CAC vai aumentar. Porque o nego vai parar de falar bem de você. E não é porque você é feio. Não, é só porque a vida é dura. Ninguém gosta de ser cobrado nada. Faz sentido. Então eu só acho assim, Nubank vai ter essa dificuldade de monetização e tá apressado em bolsa como se não fosse ter dificuldade, tá price to perfection, como a gente fala. E, dado que eu tenho uma posição em banco, eu tenho uma posição em BTG também importante, eu acho que ele protege bem a minha carteira. Então, mesmo que Nubank, eu acho que tem muito pouco para subir e tem bastante para cair, e se não...
E se subir, eu acho que os meus outros bancos deveriam andar melhor, ou pelo menos, então essa matriz é boa. Só um parênteses, desculpa, temos aqui um trabalho para fazer correlação inversa entre NPS e ROI, né? Não, assim, sim, ou ao menos a evolução a evolução desse negócio, entendeu? Isso, eu vou olhar esse negócio, eu vou dizer, cara, peraí, o cara tem um NPS lá 9, 90 e brau. Isso. Beleza, ROI, 0. É isso. Se for realmente um negócio desse, de fato, vou dar uma olhada nesse negócio. Eu acho que faz. Não, é mais uma intuição do que propriamente uma. Sim. Mas eu acho que. Eu sempre tive essa dúvida. Assim, é muito fácil você construir marcas super amadas. Construir empresas super amadas, rentáveis ao longo do tempo, já é um bicho um pouco mais difícil. Porque todo mundo vai puxar para o seu lado. O fornecedor vai querer te cobrar mais caro, o cliente vai querer te pagar mais barato, o seu funcionário vai querer ganhar bom bônus. E, cara, você precisa empilhar esse monte de coisa que está caindo ali. Não tem muito segredo. E Traders Club também é uma empresa muito legal. Pô, acho que os caras fizeram um negócio muito bacana, super sério e tal. É legal pra caramba a plataforma, mas não pode valer mais de R$1 bilhão, né? Se não dá uma empresa que fatura 100 milhões, valer 1 bi, né? Nesse mundo de que tudo valia 20 vezes, agora, pô, entre comprar TC a 10 vezes e Mercado Livre a 6 vezes receita, com todo respeito ao TC, mas eu compro o Mercado Livre a 6 vezes receita. Né? Fantástico por fantástico, vamos no Mercado Livre 40% mais barato. Então, não tem mais esse mundo para mim. E eu acho que a turma está vendo a dificuldade que é. Foram 2 resultados muito ruins até agora, né, que eles reportaram. Levantou 607 milhões, já queimou metade. Em 2 trimestres está com 294 milhões. Fez um monte de aquisições que não se conversam. Né? Integrar tudo, a realidade também é um pouco mais difícil. Né? Na planilha, todo mundo integra tudo. No dia a dia, as linguagens são diferentes, as empresas que você compra, as pessoas têm outra cultura e querem sair, que não estão mais felizes. O cliente que você comprou da RI Web talvez não queira abrir o seu dado para você e vai cancelar o seu contrato, porque agora você tem outros negócios. Então, e uma margem EBITDA negativa em 50% ainda. Então, eu acho uma tese complicada nesse momento. Interessante. Eu tô curioso para saber o que vai ser o quadro de medalhas do Miranda, cara, no final, para ele competir aqui com a gente. Que não falta opção. Mas vem cá, Bruno Lima, chama aqui o momento desagradável. Sou sempre eu que chamo, eu saio do clube depois pesado, cara. Não, cara. Chama você aquele momento desagradável da conversa. Construiu aqui a jornada, né? Aqui a jornada do herói, né? Naquelas coisas, né? Mas sempre nessas jornadas tem um momento ali em que literalmente dá ruim. Vários, a gente alguns muitos, né? Alguns muitos. E aí a gente estava tendo, cara, você tem uma face de empreendedor muito forte, você tem uma face de investidor também, né? Então, cara, fica à vontade, mas se você quiser trazer um de cada aqui, que você fala assim, puta, cara, isso aqui eu estudei, tava convicto e puta... Foi assim, foi pra lona. Eu acho, assim, primeiro... E ficou um aprendizado. Né? Não, pra mim não é nenhum problema falar dos erros. Isso, já Kurz que fala isso, né? Acho que as pessoas deveriam ter um pouco... O investidor, quando ele assume... Você tá sempre errado, né? Se você comprou, caiu, você foi burro, que você não devia ter comprado. Se você comprou, subiu, você comprou pouco. Então, você devia ter comprado... Então, se você assumir que você, por default, tá sempre errado, tá tranquilo. E os processos são de tentativa e erro mesmo. É isso. Nesse portfólio que eu falei pra vocês... Aqui ou eu vou errar no banco ou na commodity, ou no cíclico doméstico, ou no short. Acertar nos 3 eu não vou, mas a composição aqui deve dar bom. A gente acha, né? Pelo menos a priori. Então o erro eu acho que faz parte do processo e como né, seguidor do Taleb, o livro do sócio dele, que chama Tao of Capital, começa assim: You gotta love to lose money. Quer dizer, você precisa amar perder o dinheiro, porque... Você está acostumado com o erro, porque senão você não vai tentar nada. E você fica não vai bloqueado. E você não vai realizar suas perdas. Então, putz, se você... O Soros tem essa história. Meu hit rate é igual a todo mundo. Só que eu percebo que errei, eu já realizo e vou para a próxima, porque não tem problema o erro. Se você começa a ver muito problema no erro, não, eu quero ganhar nessa ação que eu comprei. O próprio John Miller fala que esse foi o maior aprendizado que ele teve com o Soros. Aquela coisa o tal do preço médio. O preço médio. Cara, não tem preço médio. Já caiu. O preço que você pagou só existe para você. Algum que te machucou, cara. HRT, que virou a PetroRio. E por quê, cara? Porque eu acho que eu traí a mim mesmo, entendeu? Porque eu caí numa ladainha lá e a gente... Você conseguiu se convencer daquilo que nem você acreditava. Daquela bobagem, que o Empíricos, né? Um Cestos Empíricos. Ele tinha um livro que era contra os professores, então era contra os cagadores de regra.
Aí eu fui lá no evento do Márcio Mello, saiu da Petrobras, Mr. Go Deeper, né? O cara pegou a latinha de Coca-Cola, puta showman, plá, abriu a Coca-Cola, derrubou falou, ó, vocês estão achando gás no Solimões? É porque é uma Coca-Cola. O preto tá aqui embaixo, o gás tá em cima quando você vira, então você tá achando a capa de gás em cima, a gente vai furar fundo na Amazônia e vai achar petróleo. Então, duas grandes novas fronteiras exploratórias no mundo, Bacia dos Solimões, e lembra daquela Gondwana Pangeia da geografia, que a África era grudado aqui na América do Sul. Então, você já tem petróleo na África do Sul, que é a Patagônia, você tem petróleo em Angola, que é a Bacia de Campos, a Bacia de Santos é a Namíbia. É a mesma formação geológica. Então, assim, vamos furar fundo e vamos achar. E, putz, aí foi... Aí, assim, de repente eu virei o especialista em geologia. Comecei a estudar aquela porra. Nesses 5 minutos você falou, nossa, sei tudo, o cara tem razão, tá certo. E aí, não, vai falar com o Milton Frank, que era o outro diretor de exploração, o cara veio Petrobras, não sei o que, e falei... Não, e aí eu comecei a estudar mesmo, assim, não é que eu... Fazia sentido, né? Fazia sentido. Faz sentido, Aí mas, putz, aí se mostrou um grande especialista em achar areia e água, né? E o grande erro, acho que empresarial, foi a nossa tentativa de ir para Portugal. Que teve isso. A gente tentou e também a gente se mostrou um grande especialista em perder dinheiro em Portugal. E perder dinheiro em euro dói um pouco mais. 5 vezes mais. Agora 5 vezes. Então, mostrou assim, cara... As idiosincrasias do lugar importam. Por que dá para saber um pouco mais da Mitre? Porque você vai lá, você vai visitar o Mitre Jardins, e você vai falar com o cara, e você vai encher o saco dele se não for bom, e você vai falar com o RI, você vai falar com o CFO, você vai falar com o gerente de compras. Então o Ed, né? O Ed que você perde completamente. E a gente foi um pouco arrogante. A gente achou que porque a gente estava indo bem no Brasil... limitado aqui, né, bem, mas razoavelmente bem, a gente achou que poderia replicar o modelo em Portugal, mostrou que a vida é uma lição de humildade recorrente, quebramos a cara, perdemos dinheiro, erramos, e aí o foco importa também, sabe? Se você sabe fazer uma coisa bem, já é um milagre. Então vai nessa, assim, acho que foram as grandes lições, assim. Esse foi o grande erro, eu acho. Bacana. Agora estamos agora pro outro lado também, já tá chegando o final, né, Cação? Tu vai perder o teu transporte, né? Já tô preocupado contigo. Imagina. Né? Mas, cara, até pra agora, pô, feito esse... Tem um lado que você escolhe, né, nas nossas brincadeiras aqui, né, o que você falou alguns nomes aqui, né, pensando na nossa brincadeira aqui de quadro de medalha, enfim, essa coisa toda, a gente brincou com vários gestores, o pessoal... Todo mundo, brincadeira, a gente sabe não é recomendação, é super ingrato, porque você falou, aqui no caso do Miranda é recomendação, né? A arte, porque a arte, pô, de um estrategista, o gestor, de um analista, de um investidor, a arte é exatamente montar a carteira, como você falou, deu o exemplo, ilustrou até aqui o exemplo do Barbel, que se não me engano é do Taleb também. Fica o convite para o pessoal entender melhor o que é esse conceito. E aqui é uma brincadeira completamente ingrata, que a gente vem e fala, não, bro, agora escolhe um papel para os próximos 3 meses. A gente faz esse ranking, a gente brinca aqui que todo mundo passa. E, óbvio, não é recomendação de investimento, não é nada, é uma brincadeira do clube. O departamento de compliance do clube pede para a gente fazer esse disclaimer. Mas antes, o momento João Kleber. Segura esse momento. Dica de Netflix, cara. A gente sabe que você é um devorador de livros, mas deve ter aquele momento que você dá um play, nem que seja com um filhão ali para ver alguma coisa. Pô, não, com o João tem que ser alguma coisa de futebol. Aí, embora o Elze Mané, a gente tá assistindo agora no Globoplay, é bem legal. Pra quem gosta de futebol e história brasileira, assim, é bem legal. Eu vou falar que eu tô vendo agora, que é o do, acho que é Return to Space, que é o documentário do Elon Musk focando na SpaceX. Que, puta, tá bem legal, que também existe esse processo, que é como o cara lida com o erro também, que é assim, enquanto a NASA tá num processo de minimizar os erros e não pode falhar e tal, tirando os erros, e não é que ele testa com humanos, né? Não tripulado, mas o quanto tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, o quanto o erro ele é informacional. E o que dá para errar, e também não quer dizer que você pode errar tripulado, não dá. O que quer dizer? Errar com muito dinheiro, você não pode errar grande. Essa é a lição, mas errar pequeno faz parte do processo. Sim. Então bacana isso é bem, cara, tá lá na minha lista ali, eu tô terminando bem legal. E pô, e o Musk agora nessa ofensiva com o Twitter, né? O cara tá totalmente em evidência. Acho que é legal até para compreender o quanto ele é dionisíaco, assim, sabe? O cara faz o que ele
quer fazer de uma perspectiva obsessiva. Tem até uma newsletter, parênteses aqui, do Scott Galloway, que acho que saiu semana passada, falando exatamente do Musk, no sentido assim, cara, as pessoas não dão a devida relevância, não vou entrar aqui no miúdo, que a devida relevância pro quão transformacional esse cara é pro mundo de fato, entendeu? Acho que ele defende o ponto de vista dele, acho que é legal, vale ler. Vou acho que foi da semana passada, do Scott Galloway. Bacana. Bem legal. Vou ver. Interessante. Fica aqui a recomendação. Então, essa a gente pode falar que é recomendação. Recomendação de série do Felipe Miranda. Essa Compliance libera. Return to Space. E agora, Felipe, pra gente terminar aqui, qual é o papelzinho que você vai deixar aqui na mesa central do Clube da Exame Invest pra brincar com a gente no quadro de medalhas do clube? Aqui mais Os próximos 3 meses, contra o índice, pra poder A normalizar. gente vai poder sacanear todos os gestores que Porque passaram tem que ir pra Miquimba, né? Tem que ir pra Miquimba porque... Vamos, rola muita mid e até small cap aqui na brincadeira. Opa. Não, eu vou nas LVTC, então. Aí. Vai que acontece alguma coisa. A do Guerra no final não foi Aí LVTC ou você foi me LVTC? pega, cara. Se o Liminha não chiar ali... Eu não lembro agora, depois a gente pergunta Eu pro não Guerra. sei, cara. Mas a gente anota aqui. É Guerra o que eu só- falei, pelo menos são time frames diferentes. Justo. Vamos Miranda embora. tá pegando 3 meses aqui já, que um mês já passou. Se o Guerra escolheu, eu não sei. Mas é interessante. Essa, sem dúvida, tá sendo uma segunda vez que essa ação tá aparecendo muito bem falada e recomendada por 2 grandes caras que já passaram aqui. Até eu vou fazer um dever de interessou, casa, cara? vou tentar estudar. Equity não é muito minha praia, mas vou tentar estudar, porque é interessante mesmo o case. Fica registrado aqui. Bruno Lima, faz teu nome, qual é o ticker da WDC sem errar? Pô, LVTC3, Miranda falou. Aulas, registrado. Tô vendo se tu tá prestando atenção. Felipe Miranda, cara, fundador da Empíricos, acho que, pô, uma honra ter você aqui com a gente, cara, o protagonista, um dos protagonistas desse fenômeno de financial deepening no Brasil, com essa acessibilidade, democratização de acesso a conteúdo, a educação financeira. Muito obrigado, cara. Obrigado pela honra por esse episódio Obrigadaço, 25, que pra gente é especial na história do clube. Eu e Bruno Lima, a gente achou que não ia passar do piloto. Já estamos aqui no episódio 25 e poder ter Felipe Miranda é bom demais. Cara, super prazer, vocês são demais, o programa tá ótimo, sou ouvinte de todos e é um prazer, uma honra enorme pra mim estar aqui. Brigadão pela oportunidade, foi ótimo bater esse papo com vocês. Um grande abraço, Bruno Lima. Pô, brigadaço, cara. Aliás, mas só pra fechar, que a Liminha não cobrar a gente. Você falou de Taleb, você falou de Soros, referências. Tem alguma referência tua que você fala assim, cara, esse cara aqui tá despontando, vale a pena dar uma Você olhada? gosta de acompanhar Brazuca, por exemplo. Assim. Pô, enfim, Você gosta de mas acompanhar agnóstico. entrevista, Não, eu acho assim, as cartas pra mim, as da Atmos são as melhores. Eu acho que o Bruno e o Lucas são caras espetaculares. O mercado valoriza muito as cartas da Dynamo, mas literariamente as cartas da Atmos são muito mais agradáveis. As cartas da Dynamo, às vezes, os caras são brilhantes mesmo, e todos nós devemos nos ajoelhar perante a Dynamo, mas são diletantes. As cartas da Atmos não, são sharp. Adoro a Atmos. Acho que o Stuberger é um cara que todos nós também devemos nos ajoelhar, e assim, empresarialmente e também como trader, o Esteves parece aqui um certo puxa-saquismo, mas é ao contrário, acho que a gente só foi parar lá por conta dele. Então acho que devo a minha iniciação ao Pactual e ao que ele representa. Falei para ele que para mim ele é o maior empresário brasileiro, e é verdade, acho isso. E o que eu acho que o Ometo faz na Cosan também, porque é dono. Dono, assim, 20 anos gerando valor de um sucroalcooleiro para a maior empresa de infraestrutura do Brasil e gerando valor sempre para o acionista. O cara que, agora faz mineração com a Vale no quintal da Vale em Carajás, com a turma da Aura, talvez vá para saneamento, talvez vá para não sei. Então, é um cara que eu acho absolutamente espetacular, obviamente junto do Marcelo Martins, Luiz Henrique, mas é uma figura que eu acho absurda também. Pô, excelente, cara. Pô, Excelente fantástico. encerramento. O episódio 25 merecia esse encerramento, Felipe Miranda. Irmão, mais uma vez, um grande abraço. Pô, valeu. Pessoal, até o próximo clube. Um abraço.